E aí, gente, a gente vê um pouquinho aqui da história da microbiologia, que lá nos primórdios eles consideravam que as doenças elas eram transmitidas por miasmas. E aí, o que é isso? Muitas vezes a pessoa estava lá doente, com a doença contagiosa que eles não sabiam o que era, e aquela pessoa não tinha um local para morar, morava nas ruas, né? E quando morria, que ficava ali aquele corpo exposto, aquelas emanações pútridas, né? Aquele fedor mesmo, o pessoal achava que aquilo ali poderia ser a causa da transmissão de algumas doenças. Por exemplo, a peste negra na Europa lá, no século XVII, certo? Por aí. Então, eles colocavam, tinham isso como causador das doenças, e aí enterrar as pessoas longe, muitas vezes os locais apropriados naquela época para enterrar eram nas igrejas. Só que como eles tinham essa crença, as igrejas foram descartadas e aí passaram a enterrar esses corpos nos cemitérios, longe de tudo, certo? Para cobrir tudo aquilo ali, aqueles miasmas, aquelas emanações que eles acreditavam ser as causadoras de doenças, né? E aí fala um pouquinho da história da microbiologia que se deu a partir de pesquisas, de desenvolvimento de aparelhos para analisar que organismos eram esses que prejudicavam o ser humano, que eram responsáveis por causar as doenças, né? E aí desenvolveram o microscópio, aprimoraram o microscópio, chegaram a analisar a análise da célula, certo? Principalmente da célula vegetal, depois da célula animal, ok? E aí eles, diante dessas várias pesquisas, desse aprimoramento desses estudos, é que eles chegaram ao estudo da biologia propriamente dita, né? O estudo da célula. E aí, antes da gente entrar na microbiologia, eu coloquei aqui um slide só para recapitular aquilo que a gente já trabalhou em biologia e histologia, que é nada mais nada menos do que a estrutura celular, certo? O que são células simples, o que são células complexas, que existe essa divisão em célula eucarionte, né? Aquelas que apresentam um núcleo complexo, com material genético dentro desse núcleo, células procariontes, que apresentam uma estrutura mais desorganizada, sem núcleo, certo? Partindo aqui para os fatores que interferem no crescimento desses micro-organismos. Porque a gente sabe que qualquer um de nós precisa de certas condições ambientais para viver. A gente precisa de oxigênio, a gente precisa de água, muitos precisam de muita comida, certo? Muitos precisam estar num ambiente muito limpo, isso vai de cada um. Estou dizendo assim, para o humano, geral, né? Para a raça humana, a gente precisa de água, a gente precisa de calor, de luz, certo? A gente precisa de condições favoráveis para a nossa sobrevivência. Os micro-organismos do mesmo jeito, tanto para a sobrevivência quanto para o crescimento. E aí, quais são esses fatores? Quais são os principais fatores? São eles a temperatura, o pH, o oxigênio e a pressão osmótica. Então, são esses 4 que vão interferir no crescimento desses micro-organismos. E aí, que micro-organismos são esses? Quando a gente para falar de micro-organismos, a gente para falar de quê? De bactérias, de vírus, de fungos, de protozoários, entre outros. Ok? E aí, com relação à temperatura, como ela influencia? Ela pode influenciar em diversas ocasiões. Por exemplo, como assim diversas ocasiões? Altas temperaturas, elas podem favorecer o crescimento de determinado tipo de micro-organismo, certo? Baixas temperaturas podem favorecer o crescimento de determinados micro-organismos. Eles precisam dessa condição, desses graus aí, graus Celsius, mais conhecido como a mensuração ocidental, né, brasileira. Se eles se encontrarem em determinado ambiente, por exemplo, um ambiente frio, temperaturas de 0 a 20 graus Celsius, por exemplo, esses micro-organismos são denominados de psicrófilos, porque eles crescem em temperaturas baixas, ok? Mas mesmo assim a temperatura vai influenciar no crescimento deles. Se eles crescem em temperaturas como entre 25 graus Celsius e 40 graus Celsius, que é a temperatura que a gente vive, né? Que a gente tem aqui no Nordeste, vamos dizer assim. Então, temperaturas medianas classificam esses micro-organismos como mesófilos, ok?
E se eles crescem em temperaturas acima de 45, 45 a 60, 50 a 80 graus Celsius, muitas vezes além de 80, eles vão ser classificados como micro-organismos termófilos. Ok? Algumas bactérias elas crescem em determinados ambientes. E a depender desse micro-organismo, ele pode muito bem usar de algum artifício se ele não cresce naquela temperatura, a estrutura dele vai formar um casulo, certo? Mas ele vai continuar com aquele material estrutural dentro desse casulo para quando aquela temperatura ela for favorável, ele volta a se desenvolver. Isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, ver como é, ok? E aí com relação ao pH, quando a gente fala de pH, a gente vem mais pH do cabelo, né? pH de alguns produtos, potencial hidrogênio iônico, ok? Favorável, tem a ver com relação ao ácido e ao básico, ok? Se eu falo em pH ácido, eu falo num pH menor de que 6, vamos dizer, menor do que 6,5, vamos dizer assim, certo? Se eu falo em pH básico, eu falo em pH, uma numeração que vai, uma escala que vai além de 7,5, ok? Pode ser conferido por substâncias alcalinas, por exemplo. E aí, se eu falo num pH neutro, eu falo num pH entre 6,5 e 7,5, que é o pH, por exemplo, do nosso sangue, que é favorável ao crescimento da maioria das bactérias. Alguns fungos, eles proliferam e crescem em pH ácido, em torno de 3 a 6, e alguns protozoários, e pH básico, em torno de 6,7 a 7,7. Certo? De alguma forma, o pH ele pode favorecer o crescimento de determinado micro-organismo. E aí, o oxigênio, certo? Que tem a ver com o ar, certo? A gente precisa do oxigênio para sobreviver, né? E esse oxigênio muitas vezes vem da fotossíntese, né? As plantas elas absorvem gás carbônico, liberam oxigênio. A gente absorve oxigênio, libera gás carbônico, através dessa relação. Então, o oxigênio ele vai ser também favorável ao crescimento da maioria das bactérias, ok? Só que existem tantas bactérias que crescem com o oxigênio, na presença do oxigênio, como aquelas bactérias que crescem na ausência, ou seja, quando não existem condições de oxigênio favoráveis, certo? Para elas crescerem. E elas se classificam como aeróbias estritas ou obrigatórias, são os micro-organismos aeróbios estritos ou obrigatórios, e aí vocês já podem relacionar. Se eu falo em obrigatório, eu vou falar daquele micro-organismo aeróbio, é o que precisa do ar, certo? Aero. E relacionado aqui ao oxigênio, obrigatório é aqueles que necessitam obrigatoriamente, indiscutivelmente, do oxigênio para sobreviver, ok? Se eu falo em aeróbio facultativo, facultativo já está dizendo, se eu relaciono aqui ponto facultativo, a pessoa pode tanto ir como não ir, ok? Isso não vai influenciar no desempenho dela, no salário dela no final do mês. Aqui do mesmo jeito, aeróbios facultativos crescem tanto na presença como na ausência de oxigênio, ok? Se eu falo anaeróbios estritos, anaero é aquele que não necessita obrigatoriamente de oxigênio, só que em pequenas quantidades eles vão crescer, em ínfimas quantidades, em mínimas quantidades, ok? Eles vão crescer. E aí, se eu falo em obrigatório, é porque eles têm que crescer em mínimas quantidades. E anaeróbios facultativos, de novo, age, vocês já podem relacionar com ar, certo? Necessidade de oxigênio. Anaero, aí eu já descarto essa necessidade, ok? Esse prefixo anaero. Anaeróbios facultativos é que utilizam o oxigênio quando possuir, obviamente, essa condição, mas na sua ausência continua a crescer, ok? Eu espero não estar falando tão rápido, eu tenho que me policiar com relação a isso, certo, gente? Porque às vezes eu percebo que eu falo rápido e eu estou tentando falar pausado. Com relação à repetição do conteúdo, de novo, vai ficar disponível, vocês vão ter acesso a esse vídeo no Instagram e por link na plataforma para reverem,
ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, colocam aí no feed, que aí eu já vou respondendo aqui. Letícia perguntou, então não adianta por outra temperatura, em outra temperatura ele não morre, ele fica guardado. Depende do micro-organismo, essa questão de ficar guardado, certo? Dele acumular determinadas propriedades de suas determinadas estruturas, determinadas propriedades para em outro momento ele crescer, continuar seu crescimento, certo? E sua ação, isso aí vai depender muito do micro-organismo. Tem deles que morrem, obviamente, a altas temperaturas, tem deles que não morrem. E aí, com relação à pressão osmótica, certo? Pressão osmótica, gente, nada mais é do que a água, certo? A gente relaciona muito a H2O. Mesmo jeito que a gente precisa de água também, os micro-organismos eles precisam. E aí, a água é outro fator que vai determinar condições para a sobrevivência dele. Por exemplo, uma bactéria. Tem bactéria que desenvolve e cresce na presença de água. Se essa mesma bactéria que precisa de água para se desenvolver, ela não consegue obter esse elemento no ambiente em que ela está, o citoplasma dela ele vai diminuir, certo? Ele vai condensar, ele vai se retrair, ok? Só que a partir do momento que ele se retrai, que há essa inibição do crescimento, em outro momento que houver a presença da água nesse ambiente que ele faz parte, ele vai voltar a se desenvolver, ok? Pressão osmótica tem a ver com isso. Se a gente voltar para o estudo da célula, né, o que é osmose, ok? Tudo aquilo ali a gente vai poder comparar justamente aí com a água. E aí, pulando aqui para os conceitos atuais, só para vocês terem uma ideia, que eu acho interessante vocês associarem esses conceitos, porque em determinado momento aí da profissão de vocês, vocês podem se deparar com isso, seja em algum relatório, ou em alguma notícia, em algum artigo que vocês leiam, que seja interessante. Agente etiológico, vocês podem se deparar com essa informação. Etiologia é nada mais, nada menos do que a causa, ok? Quando a gente estuda os fatores, os agentes etiológicos, a gente quer estudar, quer identificar, quer descobrir a causa, o fator, o agente causador, quem foi que causou determinada patologia, certo? Se a gente estuda vetor, a gente estuda o transmissor. E aí, isso é muito relacionado, por exemplo, a zika, a dengue. E quem é o vetor, o transmissor? O mosquito, certo? A patogenicidade é a capacidade de provocar a doença, a capacidade de causar a doença. Isso é muito relacionado à patologia. Patogenicidade, capacidade de causar a doença. A gente estuda virulência, que tem a ver com a severidade, certo? De como essa doença ela vai ocorrer em determinado organismo, em determinado indivíduo, certo? Ou seja, e a rapidez também. Por exemplo, corona. A gente viu que a infectividade dele é alta, certo? Ou seja, a capacidade de um indivíduo estar infectado de infectar outro é superior à da média. E isso também diz respeito à virulência, que tem a ver com a severidade. A gente está vendo hoje que, devido às mutações, a severidade dele é grande, principalmente para sujeitos idosos, né? Indivíduos com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, né? Crianças com asma. Então isso vai favorecer com que aquele indivíduo ele fique mais propenso a se debilitar, de acordo com os sintomas, de acordo com a infecção, certo? De acordo com o acometimento do vírus em alguns órgãos, principalmente nas vias respiratórias. E aí a gente estuda também o conceito de microbiota normal. Microbiota normal é aquela microbiota que a gente encontra na nossa pele, certo? E alguns sistemas de órgãos. Por exemplo, no nosso sistema digestório, que existem bactérias, micro-organismos habitando aquela região, mas que fazem aquela região desenvolver suas atividades normalmente, não causa nenhum processo patológico nelas, nenhuma doença, certo?
Quando a gente fala em prevenção, a gente fala de medidas para evitar determinada doença, determinada patologia. Ok? Quando a gente fala de profilaxia, a gente fala muitas vezes de medidas para evitar uma doença já estabelecida. E aí vocês podem ver esses nomes na internet em alguns materiais como sendo a mesma coisa. Prevenção e profilaxia, maneiras de se evitar uma doença. O problema é que com a profilaxia a gente vai trabalhar tanto com a prevenção, certo, para evitar essa doença, quanto com a reestruturação, a extração, certo, a contenção, essa é a palavra mais apropriada, de uma patologia, uma doença, um dano já estabelecido, uma disfunção já estabelecida. E a prevenção a gente vai trabalhar antes, ou seja, eu quero me precaver, eu quero tomar os cuidados para não chegar a ter essa doença. Ok? Um indivíduo, por exemplo, que foi contaminado com coronavírus, ele vai corroborar vai realizar medidas de profilaxia, ok? Que são medidas para não piorar aquela doença, para que ela não chegue em um nível mais elevado, mas também para controlar, certo? Para conseguir de alguma forma erradicar. A gente sabe que é uma doença que não tem cura, né? Ainda está sendo descoberta vacinas, e não tem um tratamento específico. Então essa profilaxia tem a ver com o que ele pode fazer para poder controlar o avanço dessa doença, a propagação e o avanço dessa doença. Certo, gente? E aí a gente vem a taxonomia. Taxonomia a gente só a nível de informação isso, porque é como os nomes das bactérias, dos micro-organismos eles estão escritos. Taxonomia vale mais para bactéria. Ok? E aí a gente vê muito isso, se vocês observarem aí, o gênero e a espécie. Por exemplo, Staphylococcus aureus, certo? Esse primeiro nome determina o gênero, e ele é escrito com letra maiúscula, certo? E o segundo nome determina a espécie, que a letra inicial dele é minúscula, certo? Isso só para questão de conhecimento de vocês vão se deparar com isso em alguns livros, e aí vocês já vão identificar, isso aqui é um micro-organismo, pode ser uma bactéria, por exemplo, ok? E agora, essa aí foi a primeira aula, certo? Bem simples. Agora a gente já vem para a nossa segunda aula, ok? Deixa eu pegar aqui o slide já falando sobre isso. Eu abri aqui a continuação da segunda aula. E aí, gente, as dúvidas que vocês tiverem com relação aos exercícios ou com relação ao conteúdo que foi abordado agora, podem colocar aqui no feed que eu respondo enquanto eu vou abrindo aqui um segundo material, para poder me guiar pelo que foi colocado para vocês. Já que ninguém tem dúvidas, pelo menos por enquanto, vamos continuar, certo? Nessa continuação aqui a gente detalha, especifica quais são esses micro-organismos, como eles agem, quais os mecanismos de defesa deles, e a gente começa falando das bactérias, certo? Que são a classe de micro-organismos já milenar, né? 3,5 bilhões de anos elas estão aí fazendo parte da vida terrena, certo? Não contém um núcleo definido, certo? E contém uma molécula de DNA agregado no seu conteúdo, certo? Com relação a essas bactérias, se a gente for estudá-las mais a fundo, a gente vê que elas podem ser divididas classificadas, na verdade, com relação à forma delas, certo? E aí vem a morfologia. E com relação à forma, elas podem ser classificadas como cocos, certo? Que elas são arredondadas, estruturas arredondadas, bolinhas assim, certo? Aí tem diplococos, quando tem duas agregadas, certo? Dois cocos juntos, estafilococos, vários cocos juntos, né? Tétrade, sarcina e por aí vai. Streptococos, pode ser o bacilo, certo? Forma de bacilo, e é como se fosse um bastão,
um bastonete de bacilo. E aí, Streptobacillus, o bacilo flagelado, o esporo. Gente, isso aí é só para nível de conhecimento de vocês, certo? Só o que é que a gente precisa assimilar disso aqui é que as bactérias, elas podem ser classificadas de acordo com a forma delas, certo? Por isso que eu estou falando, existem vários tipos. Existem os cocos, formas arredondadas, os bacilos, certo? Que são em forma de bastão, bastonete, com o meu dedo aqui, certo? E outras formas, como os vibriões, os espirilos, certo? Os espiroquetos, e aí vai depender do tipo de bactéria. Isso é a classificação quanto à forma. Esses nomes todos que eu falei, não precisa nem vocês decorarem não, certo? Que isso aí é só para quem faz biologia, estuda mais especificamente. Só para vocês saberem que, diante dessa classificação, elas podem ser consideradas X, Y e Z. Você poderia fazer tópicos das partes mais importantes no IG, porque a live só fica salva 24 horas. Que o IG não salva mais de 30 minutos, se não me engano. Lorena, eu tenho um aplicativo que ele faz o download da live, certo? E aí é isso que eu estou dizendo. Quando finalizar, essa live fica disponível por 24 horas no Instagram, mas lá na plataforma vai ficar disponível por tempo indeterminado, para vocês reverem quantas vezes quiser. A gente coloca no YouTube, certo? E aí nem precisa vocês consultarem o IGTV não, basta entrar lá na plataforma que vai ter lá tudo especificado. Eu vou tentar editar isso aqui, cortar a parte do começo, né, que a gente ficou dando esses avisos, e já colocar só a parte da aula mais especificamente, para vocês não se perderem tanto e não ficar um vídeo enorme. Continuando aqui das bactérias, elas possuem dois mecanismos de ação. Os mecanismos que a gente chama de mecanismo de defesa e mecanismo de agressão. Ok? Fica nos stories, certo, Monique? Fica nos stories. Com relação aos mecanismos de defesa, é como essa bactéria ela age para posteriormente, ou naquele exato momento, ela conseguir combater aquilo que venha prejudicá-la. Por exemplo, temperatura ambiente desfavorável. E aí, com relação aos mecanismos de defesa que a gente entra agora, a gente vai ver dois que elas possuem, certo? Primeiro, a esporogênese ou esporulação, e depois a formação do biofilme. O que é que quer dizer cada uma delas? Primeiro, a esporogênese ou esporulação é a formação dos esporos, certo? Era aquilo que eu estava falando lá no começo da aula. Devido a condições ambientais desfavoráveis, ou seja, uma temperatura desfavorável para aquele determinado tipo de bactéria, pouco oxigênio, por exemplo, se ela sobrevive com uma quantidade de oxigênio elevada, ou se ela é uma aeróbio facultativa, né, mas tem pouco oxigênio, vai desfavorecer o crescimento dela. Okay? Depois, ela se enclausura, ela se fecha, faz como se fosse um casulo com as suas estruturas, para justamente combater, conter, evitar um dano maior à sua estrutura. E aí ela não se multiplica, ela não se reproduz. Só que, com o passar do tempo, se ela encontrar uma condição favorável, se naquele ambiente em que o esporo dela esteja, ele encontrar uma condição favorável novamente, ele se rompe, certo? Ele sai, essa estrutura ela sai da bactéria e aí vai se proliferar novamente. Por isso que muitos ambientes, principalmente ambiente de salão de beleza que faz unha, certo? Que trabalha com unha e tal, cuidados com as unhas, dos pés, das mãos, e trazendo para a área da saúde mais clínica, vamos dizer assim, os hospitais trabalham com autoclave, certo? Autoclavando ou esterilizando determinados instrumentos e determinados materiais. Por quê? Porque se ficar algum esporo daquela bactéria ali e aquele instrumento, aquele produto que você utiliza não estiver devidamente esterilizado, pode levar contaminação para o cliente. E aí, geralmente,
esterilização em autoclave ela é feita até 134 graus Celsius, que é uma temperatura bastante elevada, com umidade e pressão, que destrói essas bactérias, ok? E aí, saindo da esporogênese ou esporulação, a gente vem para a formação do biofilme, que o biofilme é aquela camada que fica, aquele agrupamento de bactérias, certo? De substâncias proteicas que a bactéria forma em determinada substância, em determinada superfície, que aí tem que ser removida, ok? Como o exemplo mais usual é o nosso dente. Quando forma o tártaro, quando forma aquela camada escura, né, que aí o dentista ele tem que remover com a espátula, tem que fazer uma limpeza bem feita para a remoção dessas bactérias, porque se ficar aquilo ali pode causar processo de cárie, cariogênico, certo? E aí nos instrumentos, quem trabalha em salão de beleza do mesmo jeito. Não só instrumento de quem trabalha fazendo unha, mas também quem trabalha fazendo massagem, a maca, a cama lá, né, que fica, tem que ser limpa, tem que ser organizada. Muitas vezes tem gente que cobre com plástico filme, certo? Que aí tem que ser trocado temporariamente, ok? E aí esse é um exemplo de biofilme. Eu vou continuar aqui em outra live, porque essa live aqui está se encerrando, ok? Então vocês fazem o mesmo procedimento. Eu vou deixar salva essa, mas vocês já entram para continuidade na próxima live, ok? Vou finalizando aqui.